dessa série de pregações que são intencionais e tem como alvo fortalecer a sua capacidade de percepção daquilo que é revelação de Deus, de ouvir a voz de Deus, especialmente em sua palavra. Você está com a sua Bíblia aberta aí, amém? Ainda não, porque eu não falei o texto, mas a sua Bíblia está aí, amém? Esse amém aí foi dito. Você está com a sua Bíblia aí, crente, amém? Oh, apareceu o crente, aleluia. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Preste atenção. Você tem acompanhado a caminhada do crescimento do assunto? Espero que sim. Você tem lido os esboços? Eu tenho mandado. E às vezes, gente, provavelmente lá na Metodista da Esposlávia tem. Aqui não tem não. Daquele tipo de crente que fala assim: ah, eu quero crescer no Senhor, eu quero ter dons espirituais, eu quero ser fortalecido no Senhor. E quando aparece a oportunidade, não usa da oportunidade. Aqui não tem crente assim não, tem? Só na Esposlávia. Você conhece alguém assim? Não, né? Amém. Então espero que você esteja aproveitando a oportunidade que o Senhor está te dando. Você vê que a gente está tocando em coisas profundas que lidam com a nossa caminhada espiritual, lidam com o nosso relacionamento com Deus e lidam com o nosso relacionamento com as pessoas. Olha para mim. Se você quer lidar com um grupo, seja ele família, sendo crente, você é crente em Jesus, amém ou não amém? Amém. Se você quer lidar com um grupo, seja família, seja escola dominical, seja igreja, seja congregação, seja grupo de trabalho, sejam amigos, olha para mim. Você precisa ter a tranquilidade de que, primeiro, você não vai ser um perigo para essas pessoas. Segundo, que sendo alguma delas um perigo, você não vai precisar se afastar no sentido de abandoná-la, mas você vai trazer a diferença de quem é Cristo por causa daquilo que Ele é na sua vida, sobre a vida dessa pessoa com transformação. Para você exercer esse tipo de influência, você precisa saber aonde que você vai tocar. E você está aprendendo a tocar em alma. E para lidar com alma, você tem que saber o que você está fazendo. Senão se provoca um estrago gigantesco. Ouviu isso? Amém? Amém. Pois é. Então o texto nos diz o seguinte. Gálatas 2, Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver o quê? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, presta atenção no que ele está falando. Cristo mora dentro dele. E ele está dizendo que, por causa de Cristo morar nele, ele tem um novo viver na carne. Eu preciso explicar isso aí daqui a pouco. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? A palavra de Deus foi lida. Glória a Deus. Presta atenção. Carne aqui, nesse texto, é uma palavra grega que você, se você for transliterar, você vai escrever assim: S-A-R-X. Sarx. Sarx, o que é? Não é carne igual você pega aqui no teu braço, botar aqui na gordurinha e lá vai por aí. Carne aqui é a junção do seu corpo com a sua alma. E Cristo tem que estar tão entronizado no seu espírito, ou seja, naquilo que a gente chama de coração, que não tem nada a ver com a bomba de sangue, que ele vai influenciar de maneira transformadora quem você é. Ou seja, a junção da sua alma com o seu corpo, sarx, para alterar quem você é. Vira essa pessoa do teu lado e diz assim: você, desde que Cristo te encontrou, já não é a mesma pessoa. Você concorda com isso? Se concorda, glória a Deus.
Se a gente quiser ter acesso ao Espírito, ou seja, perceber o mover de Deus na nossa vida, no nosso Espírito, o que a gente precisa fazer com a alma? Quebrantar. Não tem como. Presta atenção. O novo nascimento, ele ocorre no nosso espírito, aquilo que a gente chama de coração, que mais uma vez eu digo, nada tem a ver com a bomba de sangue. Depois que a gente nasce de novo, Deus ele começa a transformar a nossa alma. Quem aqui lembra como era, como você era, antes de aceitar Jesus? Quem lembra? Quem lembra? Você não lembra? Você já nasceu aceitando Jesus também? Glória a Deus por isso. Mas eu me lembro quando eu não tinha Jesus. Eu era filho de crente. Filho de crente é pecador, não é crentinho. E agora eu quero te perguntar, você é diferente hoje? Depois de ter encontrado Jesus, depois de Jesus ter te encontrado, você é diferente daquela época? Amém ou não amém? A transformação que aconteceu até agora aconteceu na sua alma e ela vai continuar a acontecer. Quando a gente entende aonde acontece a transformação, a gente abre mais esse lado da nossa vida para Deus. E a transformação, ó, ela acontece muito mais rápido. Diga para essa pessoa do lado o seguinte: Deus tem pressa. Então, repreenda o espírito preguiça, montada na tartaruga, empurrando a lesma. Por favor. Então, ajude, coopere. Pastor, parece que a minha vida está marcando um passo, está todo dentro do lugar. Por quê? Você tem que mexer espiritualmente as suas perninhas, meu filho. Você tem que avançar, você busca, você ora, você jejua. Você tem comunhão com quem tem mais fé e mais experiência do que você, então você vai ficar parado. Não dá. Você tem que fazer algo pela sua vida. Quem é o maior responsável pelo desenvolvimento espiritual da sua caminhada? Quem? Acabou. Maravilha. Agora eu vou embora para casa. Glória a Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Por isso a alma precisa ser quebrada, quebrantada, ou seja, abafar o vigor da alma. A gente precisa andar no Espírito. Se quisermos ser pessoas que andam no Espírito, de acordo com Gálatas 5,16, ou seja, que são conduzidas pelo Espírito de Deus, que mora dentro do nosso Espírito, nós precisamos colocar, presta atenção, a alma submissa. Precisamos colocar a alma tratável, menos interventora se comparada ao nosso Espírito. Porque se você é uma pessoa almática, que só anda pela alma, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. E outra coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Existem 3 vozes na nossa vida, pelo menos, iniciais, que a gente precisa distinguir quem é quem. A voz do diabo é fácil de distinguir. Fácil. Você não precisa de muita força. Mas existe mais 2 vozes. A voz da alma e a voz de Deus. O problema está aí, porque a nossa alma nos dá conselhozinhos que são agradáveis a nós, e a gente pode confundir ela com a voz de Deus, e a gente atrás, o Senhor me disse, e às vezes não foi o Senhor que disse, e a gente vai atrás dela e engarga a cara, se é que você me permite esse termo, a gente racha a cabeça. Por quê? Olha para mim, porque Deus não é obrigado a cumprir aquilo que Ele não disse. Vira para essa pessoa do teu lado e fala assim: toma. Maravilha, vamos seguir. Seguindo um pouquinho aqui, olha Jesus. Você precisa se lembrar que é na alma que nós precisamos nos parecer com Deus. Há um ditado que diz: você é aquilo que você come. O povo de Israel, ao sair do Egito, comia comida egípcia, e por isso, em seus hábitos, costumes, eles eram muito mais egípcios do que hebreus. Você sabe disso? Concorda com isso, amém? Já prestou atenção? Pois é. Você só se parecerá com Deus se você comer comida do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Levante sua mão direita, por favor. Amém. Agora a esquerda. Agora deposite no ombro dessa pessoa preciosa, ungida e abençoada. Então sacode nela e diz assim: come comida do céu.
Deus habita em você. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. E como dissemos, Cristo agora é a nossa vida. Gálatas 2,19 fala isso. Se a gente falhar, presta atenção, em entrar em contato constante com o Espírito Santo que habita em nós, a nossa vida e consequentemente o nosso caráter serão seriamente prejudicados. É realmente muito importante ser capaz de distinguir aquilo que vem do Espírito. Deus fala conosco dentro do nosso espírito, que a gente chama de coração. Se a gente não souber a diferença entre alma e espírito, como que a gente vai discernir o que é a voz e a vontade de Deus? Como? Não discerne. E aí, a palavra de Deus, ela nos mostra que aqueles que andam segundo o padrão da alma, segundo o impulso apenas das emoções, são chamados de carnais. Dá uma olhada aqui. E aí, segura essa. Eu, porém, o que mesmo aqui? Então, Paulo está falando para quem? Para crente. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda, diga ainda não podia suportá-lo. Se você não cresce, você não vai avançar no conhecimento mais profundo do Senhor, porque você não vai suportar. Se você quiser crescer em Deus, você tem que vencer o momento chamado agora e absorver aquilo que Deus tem para você agora. Mas se você tem preguiça, você não vai crescer em Deus. Ouça isso, seguindo aqui um pouco mais. Nem ainda agora podeis, porque o que? Ainda sois, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Presta atenção no que eu vou te falar. Carnal, presta muita atenção, não é exatamente aquele que anda na prática do pecado, mas certamente quem se deixa conduzir pelo impulso desregrado das emoções. Então, se está falando que aquele que se deixa conduzir pelo pecado não é carnal, quem anda na prática do pecado possivelmente pode nem ter nascido ainda. Como vai ser chamado de crente carnal se ainda nem nasceu para ser crente? Ouça, porque aquele que é nascido de Deus, diga, não vive. Mais uma vez, última vez, não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso, não é uma agenda, um roteiro diário. Você pega porque você escorregou, especialmente no trato relacional. Isso é algo que pode acontecer muito presente na nossa vida. Tanto que o pecado que é descrito nesse trato relacional no grego é amartia. Não tem nada de você ter amor pela sua tia, é outra coisa, é amartia com H, que fala de pecados relacionais. Quer ver uma coisa? Você concorda comigo que possivelmente uma boa parte entre nós aqui, do momento que a gente acordou até agora, pode ter acontecido a gente ter cometido esse pecado de amartia? Alguém da família atrasou, ficou para trás e você ficou bravo. Volta logo aí, meu Deus do céu. Ah, o culto está começando, já está chegando para além. Se aquilo já desceu no coração, a amartia já não aconteceu. O Senhor está revelando essa manhã, aleluia. Glória. Pois é, vamos caminhar, presta atenção. Você está comigo aqui, amém? Amém, então presta atenção. Então ouça, uma coisa que é muito importante também: aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus e conhecer a sua vontade, todavia, o faz exercitando apenas a alma, é carnal. Porque nós somos chamados e conduzidos a andar no Espírito. Nesse sentido,
Os cristãos e cristãs que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir a função da alma que lhes é mais peculiar. Quais são as funções da alma? Está aqui embaixo, fala para mim por favor, enquanto eu bebo água. Emoções, mente, vontade, mente, emoções, tanto faz, mas presta atenção. Então olha o que eu vou te dizer agora. Cristão que vive segundo o padrão da alma tende a seguir aquela função da alma que mais lhes é peculiar. Vamos ver aqui sobre emoções. Por exemplo, pessoas mais emotivas, elas tendem a usar as emoções como critério de vida espiritual. Ai, hoje eu estou alegre, o Senhor está me abençoando. Ai, hoje eu estou triste, então o Senhor nem olhou para mim. É assim que funciona o coração de Deus? É assim? E cá para nós, a gente julga as situações ao nosso redor segundo emoções muitas vezes ou não? Muitas vezes. Então cuidado, porque fazer isso é ser carnal. Ouça, se sentem calafrios ou fortes emoções, conseguem fazer a obra de Deus. Mas se o calafrio for embora, a emoção for embora, aí o ânimo se esvai. Olha para mim. A manifestação da presença de Deus, ela vai provocar em nós emoções. Mas não é porque você tem determinadas emoções que Deus está no mesmo lugar. Eu te digo que existe gente que é da doutrina espírita, que quando vê alguma situação e se emociona com aquilo, sente arrepio, igual a gente quando sente arrepio também. Cuidado com arrepio, pode ser frio. Frio espiritual. Cuidado, porque esse não é o critério. Se você só serve a Deus e acha que Deus está abençoando, quando as coisas vão de acordo com que a sua emoção ela suba, você é carnal. Porque a gente não é chamado a andar segundo as emoções. Você está medindo espiritualidade por emoção, você é carnal. Porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. Olha para o que eu vou te falar. Aonde está na palavra de Deus que o apóstolo Paulo falou assim: o Espírito de Deus foi derramado sobre o povo. Eu comecei a sentir arrepio, comecei a... A gente tem que ser maduro, gente. Se você viver no alto do monte, provavelmente você não vai viver junto contigo algumas vezes. Você vai falar: esse pastor ficou doido, está levantando poeira. Mas lá é uma coisa, porque lá, monte, não é porque lá é mais santo, mas eu tenho liberdade. Agora a gente aqui, por exemplo, nós somos regulados o tempo todo. Verdade ou mentira? Quer ver uma coisa? Logo que nós chegamos, notamos que eu e o pastor Wesley vamos cantar juntos, aleluia, vai querido? E nós não combinamos. Então a gente é regulado por um detalhe. Quer ver uma coisa? Como que eu sou regulado por um detalhe? Cada um de nós? Se eu chegasse aqui nessa manhã com essa camisa, gravata e bermuda, eu ia ser regulado ou não ia? Na boa. Agora no monte a gente tem liberdade. Se eu pular de cabeça para baixo, pular um buraco no chão, sou eu e Deus. Você está me entendendo? Mas aqui a gente é regulado. Vamos seguir. Preste atenção. Então cuidado com medir as coisas espirituais só por emoções. Você pode cair num laço perigoso. Então, primeira função da alma que a pessoa pode se entender é emoção. Segunda, fala para mim qual é. Pois é. Outras, porém, se recusam a essa emotividade da alma e andam somente segundo o padrão da mente. Racionalidade pura e simples. Esta chegam a criticar os emotivos como sendo carnais. O que não percebem é que andar segundo a mente também é da alma. Ouça isso. Esses irmãos e irmãs tendem a ser exageradamente críticos e irracionais na obra de Deus, se é que isso pode ser classificado de racionalidade. Geralmente, quem anda pelo critério somente da mente, que é almático e é carnal, não aceita o sobrenatural e querem colocar o Espírito de Deus segundo os seus próprios padrões de mente. Isso também é ser carnal. Última função, que é o terceiro grupo. Qual é? Vontade. Ainda
Tem que ter alguma coisa agitando, tem que ter alguma coisa acontecendo. Opa, é o crente, como é que chama, gente? Imperativo. É o imperativo crente. Conhece alguém assim? Fala, não. Vamos lá, presta atenção. Sempre estão empolgados para realizar alguma atividade. Entretanto, o fogo apaga rápido, porque se acostuma rápido com a condição. E aí quer arrumar a próxima. Igual o cachorrinho, lembra o cachorrinho? Você pegou esse cavalinho, jogou ele, pegou. Você já viu o cachorro correndo atrás de roda de carro? Quem já viu? Corre atrás de roda, corre. Outro carro para. O que acontece? Não sabe o que fazer. Tem crente que é assim também. Corre atrás de empolgação e quando chega num determinado ponto não sabe o que fazer. Por quê? Andou pela alma. E o Senhor lida conosco, fala conosco, move as transformações da nossa alma pelo seu Espírito, que habita no nosso Espírito. Estou terminando. Se a gente anda segundo o padrão da alma, invariavelmente nós vamos cair em um desses pontos, ou em todos eles. E presta atenção no que a Bíblia diz em Romanos 8:8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Por outro lado, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, muito importante. Nós não devemos pensar e não podemos pensar que a alma é necessariamente ruim em si mesma. A alma não é ruim em si mesma. O erro é a gente caminhar confiado na capacidade da alma de pensar e escolher e sentir em substituição ao nosso espírito. Repita assim: o Espírito Santo mora dentro do meu espírito, que é onde a gente chama de coração. E é dali que ele provoca a transformação no nosso ser. Presta atenção nisso. Se andarmos pela alma, nós não andamos por fé, porque a alma ela vai trazer as informações através dos nossos sentidos. E essas informações elas podem ser falhas, perigosas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, só olha. Você sabe exatamente o que está passando dentro do coração dela? Que tipo de preocupação está dentro dela? Você sabe que está vindo agora e que na verdade, provavelmente ela pode não ter falado contigo. Só que o Espírito Santo sabe e ele pode, se for útil a ele, e se nós soubermos como lidar com isso, revelar o teu Espírito para que você seja instrumento dele para a bênção dessa pessoa. Você deve estar notando, se você tem experiência com Deus, você deve estar notando que a gente já saiu do mingau faz tempo, a gente já está no Bocotó. Está para nós. E a gente precisa querer caminhar no Bocotó para ficar cada vez mais seguindo. A alma ela precisa ser transformada, e a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Lembre-se que quando você aceitou Jesus, o seu espírito ele foi recriado, regenerado, e a obra no teu espírito está completa. O que precisa acontecer é a transformação da sua alma. Você está entendendo? Amém ou não amém? Estou terminando. Você está conseguindo acompanhar? Estou ligando um turbo aqui espiritual para poder tentar fazer tudo, porque hoje é muita coisa, mas eu preciso dar esse conteúdo para você. Toda a obra de Deus no nosso espírito ela já foi completada. O nosso espírito é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. Ela está acesa e ela nunca mais se apagará se nós não o permitirmos. Olha para mim. Lembra lá da parábola lá das 10 virgens?
nossa alma, ela deve ser transformada. O processo de transformação da nossa alma dura a nossa vida inteira. Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, meu querido, você acha que você aceitou Jesus, está tudo pronto para a salvação? Sim. Mas se você quiser ser alguma coisa que glorifique a Deus e que seja instrumento para a transformação de outras pessoas, você tem que desenvolver aquilo que você recebeu do Senhor, dia a dia. Porque senão você vai ser um crente perigoso para quem você lidar com ele ou com ela. Caminhando para finalizar. Nossa alma. Como a nossa alma pode ser transformada? Preste atenção. Pela renovação da nossa mente. A mente é a primeira função da alma. Se nós mudarmos a mente, nós mudaremos toda a nossa vida. Você sabe disso. Não sei se é muito intelectual, muito estudioso, saber disso, que isso é fato. A única maneira de nós mudarmos a nossa mente é, atenção, conformando-a à palavra de Deus. Romanos 12:2 diz, você lembra lá o que está escrito? Você sabe o que é conformar? É colocar dentro de uma e que ela seja ali o padrão. Então não entre na forma deste mundo, entre na forma que o próprio pão vivo que desceu do céu entrou, na forma de Deus. Aleluia! Saiba disso. E eu preciso te dizer o seguinte: eu colaboro com o Espírito Santo na minha própria transformação, na medida em que eu me encho com a palavra de Deus. Eu não vou fazer uma pergunta aqui que poderia ser uma catástrofe. Eu vou soltar ela no ar. Você gasta no seu dia mais do que 15 minutos de leitura bíblica? 10? 5? Como que a gente vai ser transformado assim? É difícil. O grande problema da nossa geração, que é a geração do controle remoto, é que a gente acha que Deus vai fazer as coisas da gente automaticamente. Eu dei um passo, Deus faz tudo. Eu dou outro, Deus faz tudo. É assim não é a vida. Para quem não viveu naquela época, eu preciso te dizer que existia uma televisão que você, na hora que trocava o canal, fazia assim, clash! E de vez em quando você tinha que pedir alguém para subir lá do telhado da laje e falar assim, para a direita, para a esquerda, parou, você tá bom, desce. Quem lembra dessa época, levanta sua mão, vocês estão velhos, vai dar conta. Nossa Deus, Jesus amado, até isso chegou nesse momento, eu tô dentro, aleluia. Você está entendendo? Exigia esforço. O reino dos céus é tomado por esforço, e só os que esforçam o tomam e fazem isso de sobressalto. Você acha que a Bíblia, gente, Bíblia é você tocar nela, senão ela não vai tocar em você. Oh Jesus da glória! Olha o que diz esses dois textos. Pastor Cleber, me ajuda aqui para descansar minha garganta um bocadinho. Lê ali primeiro Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de operar em nossa transformação na nossa alma. E aí o outro texto ali, de Hebreus 4:12, a irmã Letícia vai ler, olha só o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2
dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quem aqui quer ser transformado dia a dia? Levanta sua mão, dá uma glória a Deus. Tem que tocar na palavra, não tem outro caminho. Eu poderia virar para você e falar assim: nós vamos fazer um corredor aqui, vamos pegar aqui 7 botijas de azeite, e na hora que você vier passando, e por favor arrastando, nós vamos derramando azeite sobre a sua cabeça, e vai começar a acontecer uma coisa, você vai ficar resultado. Porque se você não tocar na palavra, ela não vai transformar o seu interior. A gente quer charamanaia, e tem que ter charamanaia, tem que ter, não preciso dizer isso, tem que ter, mas a charamanaia verdadeira só vai acontecer se você tocar no fogo do Senhor. E Ele deixou para nós aqui, está aqui, em mais de 1.400 páginas. Bíblia, palavra. E é ela que está testemunho do Senhor. Finalizando pela terceira e última vez. Com relação ao nosso espírito, nós precisamos exercitar o nosso espírito constantemente para manter o nosso contato com Deus. E com relação à nossa alma, ela precisa ser transformada mediante a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Quanto mais intensa for a exposição da mente à influência da palavra de Deus, mais profunda e mais rapidamente a nossa alma vai ser transformada. Homens, amém. Jesus, a graça. Homens, amém. Posso dar. Presta atenção. Quem é que já teve a experiência de pegar uma chave de fenda e passar o ímã nela? E o que acontece com a chave de fenda quando você repete pelo menos 50 vezes na mesma direção? O que acontece com a chave de fenda? Ela fica imantada. Ela recebe sobre ela uma característica que não é inerente da chave de fenda, mas de tanta fricção, e porque ela foi polarizada, ela também recebe a característica do ímã. E aí a gente usa para pegar um parafusinho, alguma coisa que cai em algum lugar que a gente não consegue pôr a mão. Vai para cá. Deixa a palavra de Deus tocar em você, porque ela vai transferir para você as características que ela tem, e você vai ser transformado, e a virtude dela virá sobre você de maneira que aonde você for, você vai fazer a diferença. O Senhor, Ele quer colocar você cada vez mais apto e apta para receber revelação do Espírito. Repito para terminar: o nosso espírito, aquilo que a gente chama de coração, foi criado para conter Deus, mas a alma, ela precisa refletir o caráter de Deus. É na alma que a gente precisa ser parecido com Deus. Guarde isso no seu coração. Isso pode ser duro de se engolir, mas é verdade. Mas é verdade. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Simbolicamente, é claro, porque não é a bomba de sangue, mas põe a mão aí no seu coração. Isso dá testemunho diante dos anjos daquilo que a gente crê dentro do nosso coração. Deus, nós queremos ser transformados, ó Deus, na nossa alma. Existem situações, ó Deus, que estão lá dentro de nós. Algumas delas, ó Deus, que nós carregamos faz tempo. Marcas de situações que nós vivemos.
Algumas, ó Deus, são muito boas, outras, ó Deus, são muito ruins. E, ó Deus amado, isso tudo influencia na verdade de quem somos. E muitas vezes acontece de alguma pessoa refletir uma coisa, mas no oculto, quando está sozinha, quando ninguém se aproxima dela, ó Deus amado, ela própria sabe que a sua verdade não é aquela que é aparente aos outros. Pai, nós queremos ser transformados na nossa alma, queremos ser tratados, ó Deus, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e, ó Deus, na história da nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, exercitar, colocar em prática, ó Deus, o perdão. Pai amado, sermos, ó Deus, compassivos e misericordiosos, mas, ó Deus, a gente precisa também e principalmente ser obediente à Tua palavra e zelosos por cumprir a Tua vontade. Ó Deus amado, o meu bem não é assim que importa o meu bem, independente se vai fazer mal para os outros. Isso, ó Deus, é carnal. Importa, ó Deus, o meu bem, se o meu bem trouxer o bem para outras pessoas também. Senhor amado, ensina-nos, ó Deus, a sermos cristãos e cristãs verdadeiros. Ó Deus amado, tira de nós o simplesmente ser frequentador de igreja e ensina-nos a sermos discípulos e discípulas de Cristo. Ó Deus amado, transforma-nos, ó Deus, nas mais profundas, ó Deus, áreas da nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, atingir aquilo que Tu tens para nós, em cada fase, ó Deus, da nossa vida. Pai amado, perdoa, porque muitas vezes somos precipitados. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, ó Deus, a gente mede as coisas pelas nossas emoções, ou às vezes pela nossa racionalidade, ou às vezes, ó Deus, simplesmente porque nos empolgou e a gente mede aquilo porque causou empolgação. Pai, livra-nos de andarmos na carne e ajuda-nos, meu Deus, a sermos conduzidos no Espírito, pelo Teu Espírito. Nós, ó Deus, vamos participar da ceia do Senhor e queremos, ó Deus, o Teu toque, a Tua direção. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, sobre a nossa vida, para que possamos, ó Deus, participar desse memorial de maneira digna, não porque a dignidade está em nós, mas porque a dignidade está no Senhor e nós recebemos a Tua graça. Pai amado, e abre os nossos olhos para perceber, ó Deus, que não é um mero ritual, mas é a renovação, ó Deus, de uma aliança proposta pelo Senhor. Assim, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais e aprofunda-nos. Tira-nos, ó Deus, da meninice espiritual e faz, ó Deus, a gente passar, ó Deus, para a comida mais forte, para experiências mais profundas, para transformações mais significativas, para que dia a dia o Teu nome seja glorificado na nossa vida e possamos verdadeiramente andar no Espírito. Nós oramos, ó Deus, gratos a Ti, tocando na orla da Tua veste.